Jesus, eu peço agora, Pai, que o Senhor venha enviar o Teu Espírito Santo para colocar as mãos sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher que está acamado, que está adoentado, que está hospitalizado, mas que nesse momento, ó Pai, está ouvindo esta mensagem, ou até assistindo. Ó Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, cura esse corpo, que esse corpo fique curado, que esta pessoa se levante, esta mãe que chora, que está chorando, Jesus, socorre, Pai, essa mãe, ela não aguenta mais essa situação. Deus, faça a obra no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, entra nesta casa, entra neste lar agora e faça o milagre da transformação no nome de Jesus. Fale, Deus, ao nosso coração, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E o Senhor diga amém. Oh, glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do divino e sagrado Espírito Santo. É maravilhoso estar na presença de Deus, é maravilhoso. Olha, nós, sei como que a pessoa ela consegue ficar longe da presença de Deus. Nós nos realizamos na presença de Deus, nós nos sentimos acolhidos, nos sentimos ali confortados pelo Espírito Santo. Ele vai nos consolando, vai nos dando força, vai nos renovando, abrindo o nosso entendimento, e é uma coisa maravilhosa. Eu convido o Senhor também para estar na presença do Senhor e permanecer no nome de Jesus. Permaneça na presença de Deus, permaneça na presença do Senhor Jesus. Por falar em permanecer, hoje nós vamos falar aqui algo muito importante, Vamos falar aqui sobre ter paciência. O Senhor, a senhora é uma pessoa paciente, sim ou não? Escreve aí. Pastor, eu sou paciente, pastor. Nós temos que ser paciente e perseverarmos na presença de Deus, Hoje nós vivemos um momento a qual as pessoas não têm muita paciência, As pessoas às vezes estão impacientes, a maioria das vezes estão correndo, Estão, como é que se diz, na correria, E muitas vezes devido a essa correria, então ela não tem muita paciência, Precisamos ter paciência com a nossa casa, com a nossa família. Precisamos ter paciência com os nossos filhos, precisamos ter paciência com o marido. Pastor, meu marido. Seja paciente com o seu marido. Precisamos ter paciência com a esposa. Pastor, minha esposa, seja paciente com a sua esposa. Mas também, como igreja do Senhor, nós temos que ser pacientes e com paciência aguardar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós somos igreja, por isso que nós buscamos a Deus. É por esse motivo que todos os dias eu procuro pregar aqui uma palavra para ajudar, para auxiliar o Senhor a permanecer com paciência nos planos de Deus, porque os problemas eles surgem, eles aparecem, e se nós nesses momentos perder a nossa paciência, nós sairemos da presença de Deus. É o que está acontecendo com muitas pessoas, mas que não deixe acontecer, não permita que venha acontecer com o Senhor, que o Senhor venha ser paciente e permanecer na presença dele. Jesus diz lá em Mateus capítulo 6 que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, não importa o que seja, e lá ele se refere às coisas da vida, o vestir, o comer, o beber. E ainda assim diz que nós não temos que ficar ansiosos, preocupados, fadigados, não, mas nós devemos ali estar na presença dele, devemos recorrer ao Senhor Deus. Recorra ao Senhor Jesus, tenho a certeza que Deus ele vai te abençoar. A Bíblia fala de 10 mulheres, 5 prudentes e 5 imprudentes. 5 foram pacientes
para esperar o noivo, e 5 não tiveram tanta paciência. Não tem gente assim, eu lembrei aqui agora. Tem gente que ela se arruma, tal, fica todo direitinho, mas é pouco tempo, daqui a pouco ela abandona tudo. E aquelas 5 mulheres, 5 virgens, né? Na Bíblia eram 10, mas 5 delas que foram impacientes não tiveram a paciência para esperar a vinda do noivo, né? E elas tinham que esperar lá com as suas lâmpadas, né? Com um azeite, mas 5 não tiveram essa paciência, né? Quem sabe elas acharam que o noivo estava demorando demais, que já era tarde da noite e que não havia necessidade de ter o azeite nas lâmpadas. Vamos dormir, amanhã a gente vai atrás do azeite, nós vamos, né? E o noivo, ele voltou justamente à meia-noite, um horário a qual elas estavam dormindo, um horário a qual todos os lugares que forneciam azeite estavam fechados e não tinha como elas ali encher as suas lâmpadas com azeite. Então, a Bíblia diz que elas foram imprudentes. Por que elas foram imprudentes? Será que faltou paciência? Será que elas não tiveram paciência? Porque 5 tinham azeite. Nós podemos dizer que o que a Bíblia diz, que 5 foram prudentes, mas nós podemos dizer que 5 foram pacientes, tiveram paciência para manter aquele azeite, para que o azeite não acabasse. Elas foram pacientes no cuidar, elas foram pacientes no zelar, elas foram pacientes no período de tempo. Alguém pode dizer, pastor, mas não era a hora. Não, mas elas tinham que ter o azeite. Nós também, nós temos que viver na presença de Deus diariamente, todos os dias. Não tem? Mas Jesus está voltando, eu vou me arrumar. Já foi, meu irmão, tarde demais. Você tem que ser paciente e se colocar e permanecer na presença do Senhor Deus. Lá em Tiago, capítulo número 5, Tiago capítulo 5, o versículo de número 7, ele diz assim, olha: sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Então, nós temos que ser pacientes para esperar a vinda do Senhor Jesus. Temos que ser pacientes na fé, na comunhão. Temos que ser pacientes na presença de Deus, na oração, na perseverança de cumprir com a palavra de Deus, conforme o Tiago está dizendo aqui, como um lavrador que espera o precioso fruto da terra. Então ele vai lá, prepara a terra, joga a semente, vai regando com água, e ele tem que ter paciência. Ele vai cuidando, vai protegendo, vai defendendo das pragas, dos gafanhotos, sei lá, tudo quanto é mal, até o dia daquela plantação produzir o fruto. Não acabou, tem que esperar ainda o maior dia, né? Que é o dia precioso, né? Que é o dia dele colher aquele fruto. Aí foi sucesso aquela plantação, porque se ele plantar e não colher o fruto, então não foi sucesso. Então, durante esse processo, o que a Bíblia está dizendo? Que o lavrador, ele é paciente. Então, qual que é o nosso precioso fruto? É a salvação, é entrar no reino de Deus. O nosso precioso fruto é estar ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus vai voltar, pastor? Eu não sei. Que dia? Não sei. O dia, a hora, ninguém sabe. Para muitos já voltou, pessoal. Pela morte, Jesus já voltou para muitos. Porque está escrito na palavra de Deus que o homem que foi ordenado morreu uma só vez. E vindo depois disso, o juízo. Então eu tenho que ser paciente e perseverar. Vamos pegar o exemplo do lavrador. Vamos dizer que a semente é a palavra de Deus, que foi plantada no meu coração. E agora eu tenho que ir regando, para ela brotar, para produzir o fruto da salvação. Agora, até o dia, enquanto eu não entrar no céu, até o dia da vinda de Jesus, eu tenho que ser paciente, lutando contra o mal, lutando contra as tentações, resistindo às investidas do inimigo e permanecendo na presença de Deus. Não seja precipitado, não se precipite, seja paciente, calma, é assim mesmo. A luta vem para todo mundo, para mim também, mas eu tenho que ser paciente. Mas olha o que ele diz mais no versículo 8: sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração,
porque já a vinda do Senhor está próxima. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ser paciente, fortalecendo o vosso coração, porque a vinda do Senhor está. Irmão, não vos queixe uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Quem que vai ser o juiz? O nosso Senhor Jesus. Ele que vai ser o juiz, ele que vai nos julgar. E todos nós estaremos diante desse tribunal, dessa maior reunião. Lá em Mateus fala sobre isso. Então o que eu tenho que fazer para me chegar lá diante de Deus e estar na presença dele e ser absolvido e herdar a minha salvação? Eu tenho que fortalecer o meu coração, tenho que ser paciente em fortalecer o meu coração. Bom, na vida, o médico, a medicina ensinam várias proteínas, vitaminas, frutas, atividades que podem fortalecer o seu coração. Mas espiritualmente falando, como é que nós fortalecemos o nosso coração? Ouvindo a palavra de Deus, nos voltando para Deus, nos convertendo a Ele, nos arrependendo dos nossos pecados, abandonando as práticas do mundo. Desta forma nós estamos fortalecendo o nosso coração, o nosso espírito, para que no dia que o juiz ele estiver diante de nós, Senhor Jesus, nós ali nos apresentaremos a Ele como um servo fiel, como um servo que venceu todas as tentações, todas as investidas do inimigo. Pacientemente nós resistimos ao mal. Pacientemente nós resistimos às obras malignas, às obras que se levantavam, as tentações e etc e tal. Então nós temos, porque o juiz está à porta, a qualquer momento ele pode voltar. Possa ser que volte para mim hoje. Eu posso dormir, mas quem garante que eu vou acordar? Pastor, o Senhor vai acordar. Pois é, mas possa ser que eu seja promovido. E se eu não fui paciente, chutei o pau da barraca, não fortaleci o meu coração, tirei a palavra do meu coração, está amarrado em nome de Jesus, perdi minha salvação. E o versículo seguinte, para nós fazer a oração aqui agora, versículo 10: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então Jó, ele foi um homem paciente. Em qual sentido? Em ser fiel a Deus. Ele foi um homem paciente em reter a sua comunhão com Deus, em guardar a sua comunhão com Deus, em manter a sua comunhão com o Senhor, em manter a sua fidelidade com o Senhor, mesmo quando tudo deu errado na vida do Jó, mesmo quando ele perdeu tudo, mesmo quando ele se viu numa situação deprimente. O Jó ali, ele pacientemente não negou o nome do Senhor. O Jó ali, pacientemente, não chutou o pau da barraca, não foi precipitado em nenhum momento. E aí a Bíblia fala, o Tiago está dizendo, não veja qual foi o fim, o que o Senhor Deus fez para com ele. Deus restituiu para o Jó 2 vezes mais. Tudo que ele havia perdido, Deus deu em dobro para o Jó. Por quê? Porque ele foi um homem paciente. Paciência não é de ser passivo, não. Ele foi um homem paciente de cumprir com a palavra de Deus, mesmo no meio da dificuldade. E não é esse o papel do cristão, pessoal. Eu lembro aqui do Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram ameaçados, foram ameaçados e condenados a ser jogados dentro de uma fornalha ardente. Mas eles não se prostraram diante daquela estátua. E não é esse o papel do cristão. O cristão tem que fazer a diferença, pessoal. E nos momentos das tribulações, tem que ser paciente. Deus, o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me sustentam. Eu não vou negar o seu nome. Eu creio em nome de Jesus. E Deus deu para o Jó 2 vezes mais. Deus é poderoso para abençoar a minha vida, abençoar a sua vida. Mas, irmão, o que Deus vai nos dar, a história do Jó, do que Deus fez, pode ser uma figura do que se representa entrar no reino dos céus.
do que representa você entrar nos céus, do que representa você receber a sua salvação. Olha, vai ser uma coisa maravilhosa. Eu não tenho palavras para descrever para você, mas algumas coisas nós podemos tomar, por exemplo, quando nós fazemos uma prova na escola, na faculdade, e nós vamos bem naquela prova. Quem já tirou A na prova aí? Nossa, o professor diz lá o seu nome, né? Jefferson Gomes dos Santos, nota A. Nossa, que alegria! Sai correndo na sala de aula. Mãe, pai, aqui, irmão, não sei o quê. Irmão, imagine o dia que o cristão ele entrar no céu, a festa, a alegria, sabe? A sensação que nós vamos sentir, né? Por tudo que nós suportamos, por tudo que nós conseguimos superar, as tentações, as provas, as aflições, as calúnias, as traições, né? Tudo isso, não é verdade? Às vezes as pessoas que esqueceram de você, você, né, teve ali que perdoar. Nossa, pastor, pois é, mas o dia que você entrar no céu, meu irmão, olha, você vai sair correndo igual um menino, igual uma menina. Mas aqui nessa terra, diante de todas essas provações, o que Deus está pedindo para a gente? Seja paciente, tenha paciência. Um dia tudo isso vai passar. Apocalipse diz que lá não vai ter dor, não vai ter fome, não vai ter mais nenhum sofrimento, e todos nós estaremos lá louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Você não aceitou Jesus? Você não reconheceu Ele na sua vida? Reconheça. Você não se batizou nas águas? Se batize. E você pode me procurar, eu vou te batizar em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, eu oro agora e eu peço, meu Deus, que o Senhor venha, Deus, escrever o nosso nome no livro da vida. E se pecamos, nos perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Que todos nós possamos ser pacientes, ó Pai, e resistir, a Deus, às tentações, os levantes dos inimigos, as traições. Oh, meu Deus, que nós possamos ser fiéis a Ti, ó Pai, no momento da provação, para que um dia nós possamos estar no céu contigo. Em o nome de Jesus. Satanás, você perdeu a vida desse homem, você perdeu a vida desta mulher. Vai embora agora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Pai, abençoa toda a nossa casa, toda a nossa família, é a minha oração em nome de Jesus. Aleluia! Olha, que nós possamos ser pacientes. Eu sei que não é fácil, mas com paciência nós vamos conseguir superar esse processo e seremos aprovados por Deus.